Yo, minasan, Kurosaki aqui. Então, pessoal, nesse vídeo eu quero pedir logo para vocês que gostarem do vídeo, do conteúdo do vídeo, que vão deixando logo o like, compartilhe com seus amigos, que esse vídeo não pode servir para você em específico, mas pode motivar aquele amigo seu que esteja desenhando, não esteja tendo aquele resultado que ele desejava e pode estar impulsionando ele para frente para continuar com os projetos dele e melhorar cada vez mais e mais. Enfim, sem muita enrolação, nesse vídeo eu vou estar apresentando para vocês alguns dos desenhos que eu fiz no início da minha carreira, aqui no mundo dos desenhos, e como era meu traço. Bom, como vocês já podem ver aqui logo de antemão, o meu traço ele era bem rígido e tinha muita pressão no lápis. Eu não conseguia fazer esboço, eu desenhava logo direto de qualquer jeito. E isso meio que foi um empecilho para mim no começo. Porque quando eu tentava fazer um esboço, saía esses desenhos desse tipo aqui. Vocês podem ver que não tem proporção alguma aqui no desenho. As proporções são totalmente desiguais. Não tá assim algo tão exageradamente desigual, mas vocês podem ver uma certa desigualdade. Aqui nas mãos também eu tinha bastante dificuldade em desenhar mãos. Pés nem se fala, às vezes eu escondia os pés, como eu fiz nesse desenho aqui. O próximo desenho que eu quero mostrar para vocês é esse outro, que na época para mim foi complicado fazer esse desenho, mas eu consegui colocar pelo menos parte da ideia que eu tinha na mente de como ficaria o desenho finalizado. Bom, aqui vocês podem ver várias irregularidades também, assim como no outro. Nesse aqui até mais, porque eu não tinha noção de como desenhar roupas, não tinha noção de como desenhar o movimento do cabelo. Vocês podem ver que tá meio bem ruim mesmo. O próximo desenho que eu tenho para mostrar para vocês é esse outro aqui, que também foi um desenho do início, quando eu comecei a desenhar. Podem ver que eu escondi as mãos aqui, ó, propositalmente, porque eu não sabia desenhar as mãos. Enfim, o outro desenho seria esse aqui. Esse aqui foi uma cópia que eu fiz na época. Eu copiava bastante desenhos antigamente. E até que um certo dia eu senti a necessidade de criar personagens. E eu me lembro bem que foi até na época que passava o Dragon Ball Z na TV. Eu gostava muito do desenho, das lutas, e eu ficava meio que fissurado naquilo. E assistindo o Dragon Ball, aquilo despertou algo em mim que eu queria fazer minhas próprias histórias, construir meus próprios personagens. Foi aí que eu comecei a desenhar os meus próprios personagens inspirado nos personagens de Dragon Ball. E isso foi bom e foi ruim. Foi bom porque eu sentia aquela vontade de desenhar e à medida que eu ia desenhando, eu ia treinando os meus traços. Foi ruim porque os personagens que eu criava, todos eram na mesma linha. Foi o que aconteceu quando eu assisti o filme do Final Fantasy, que foi quando eu criei esse outro personagem aqui. O que aconteceu? Quando eu assisti o filme Final Fantasy, eu gostei tanto do filme que eu quis trazer aquela temática do filme do Final Fantasy, aquelas armas gigantes, exagerada. Eu achei muito, muito incrível aquilo no filme para aquela época. Então eu quis trazer essa temática das espadas, das armas grandes para os meus personagens. Isso também criou algo linear entre eles, algo que ficou comum entre meus personagens. Qualquer personagem que eu tentava criar, ele ficava, vamos dizer, nos mesmos padrões dos outros. O próximo desenho que eu tenho aqui para mostrar para vocês seria o do Gohan, também que foi uma cópia. Não ficou tão parecido quanto o original, mas chegou bem perto disso. Foi o que eu falei da dica lá um dos vídeos anteriores que eu lancei. Então, era um personagem que eu gostava muito no Dragon Ball, era o Gohan. Agora no Super tá bem decepcionante, mas enfim, não vem ao caso. O próximo desenho é esse aqui, que foi o meu primeiro desenho que eu pintei. Tem muita gente que olha assim o meu desenho e pergunta logo. E fala logo,
Isso aí é dom e tal, tu nasceu com um dom de desenhar, gente. Mas, sinceramente, eu não nasci desenhando. Se vocês tivessem visto meus primeiros desenhos que eu fiz realmente, que não foi esses que eu mostrei no começo, foi uns bem piores mesmo. Vocês vão ver o quanto que eu evoluí de lá pra cá. E a pessoa diz assim, ah, é dom. Eu não creio que seja um dom, mas sim algo que você se sinta bem fazendo. Porque tudo aquilo que você se sente bem fazendo, você faz porque você gosta. E, consequentemente, com o passar do tempo, você gostando de fazer aquilo e praticando, você vai ficar melhor naquilo que você gosta de fazer. Então, é o mesmo caso, o pessoal diz que é dom, mas eu não creio nessa palavra dom. Eu, sim, pode ser que a pessoa tenha uma facilidade, algumas têm mais facilidades para fazer, para desenhar do que outras, mas nada que um treino e daquela pessoa que tem dificuldade não vá suprir esse grande intervalo aí, esse grande abismo que tem entre esses dois exemplos que eu acabei de dar. Nesse desenho aqui do colorido, assim que eu fiz assim que eu fiz esse desenho, eu lembro muito bem que foi quando eu tava entrando no Facebook. Tinha criado, acabado de criar minha conta e fui procurar grupos no Facebook que ensinavam a desenhar, de desenhista que davam dica. Eu até achei um grupo muito interessante e foi quando eu me deparei com uma publicação que abriu meus olhos assim, que eu fiquei fascinado por aquela publicação. Eu fiquei, sem mentira nenhuma, eu fiquei uma semana admirando o desenho daquela pessoa. Eu não lembro agora o nome da pessoa, mas eu lembro que o desenho era extremamente perfeito. Comparando com os meus, meu Deus, dava até vergonha de olhar. O desenho era tão perfeito que parecia que o cara tinha pego uma imagem na internet, colocado a assinatura dele, imprimido ali, tirado a foto e postado no grupo, porque estava muito, muito bem feito. Proporção espetacular, pintura com todo cuidado, aquele mínimo detalhe, você percebia que ele teve aquele cuidado na hora de pintar, que deu assim um resultado, não tenho nem palavras para descrever. Aí foi quando eu tive a ideia de assim, não, vou tentar desenhar do meu jeito e pintar do meu jeito. Depois eu vou procurar um tutorial que vai me servir melhor como base para eu começar a pintar e chegar no resultado dessa pessoa que eu vi a postagem. Foi aí que eu fiz esse desenho. Vocês podem ver aqui, o perna dela parece que tá quebrada. Tem uma proporção assim totalmente estranha. Não tá algo bonito de se ver. Mas enfim, foi isso que eu consegui na época. Fazer sem um tutorial. Depois eu fui procurar um tutorial na internet mais bem definido. Foi quando eu fiz esse outro desenho. Aqui eu já tive um pouco mais de cuidado nas partes mais escuras. Mas vocês também podem ver que tá bem ruim ainda. Não é o resultado que eu tenho hoje. Que eu ainda acho ruim. Mas eu reconheço a minha evolução desse tempo que eu fiz esse desenho para o atual. O próximo desenho é esse outro aqui, que vocês podem ver também. Comparando com o desenho anterior, eu já tive um pouco mais de cuidado, um pouco mais de paciência na hora de pintar, um pouco mais de olhar, de observação na tonalidade de cor que eu queria. Vocês podem ver que eu tive aqui um cuidado em fazer as partes mais escuras, que denominaria a sombra. Esse outro desenho aqui que eu vou mostrar para vocês foi uma cópia que eu fiz na época também. É a mesma coisa desse outro, que eu tive bastante cuidado assim na questão de sombra, textura da pele. Esse outro desenho eu já quis misturar um pouco de realismo com um traço de mangá. Nesse outro desenho aqui é uma personagem de uma história que eu tô fazendo. Agora, eu creio que vocês já tenham visto na página lá no Facebook alguns dos rabiscos dessa personagem. Essa aqui foi a primeira versão que eu fiz dela. Aqui também mais alguns desenhos que você já deve ter olhado lá na página. Ó, vocês podem ver a minha evolução daquele primeiro desenho que estava horrível para esse desenho aqui. Esse aqui foi uma encomenda que eu fiz. O cliente ficou muito satisfeito, eu também fiquei muito satisfeito com o resultado desse desenho. Eu consegui passar exatamente o que eu queria. Eu queria misturar
a técnica que eu usava nos meus desenhos de mangá com a fotografia que a pessoa me pediu para desenhar, e eu consegui um efeito que eu jamais pensaria, jamais esperaria conseguir. Ó, esse aqui foi para um desafio, esse desenho, já postei lá na página também. Tem esse outro aqui também que eu postei lá na página, também foi para um desafio. Tem esse outro aqui que é uma personagem secundária da minha história, principal secundária da minha história, vamos dizer assim. Eu pretendo fazer um mangá com algumas páginas e postar lá na página no Facebook para que vocês tenham acesso à minha história em primeira mão. Eu vou tentar fazer isso posteriormente. Esse aqui foi um desenho também para um desafio que eu fiz. Tinha um grupo no WhatsApp na época também. Se eu não me engano, foi uns 2 ou 3 anos atrás. Esse outro também eu já postei lá na página. E tem os meus desenhos atuais. Esse aqui foi o meu primeiro desenho digital que eu fiz. O meu primeiro contato com a mídia digital que eu fiz foi esse desenho. Eu gostei muito do resultado desse desenho. Eu não esperava um resultado tão bom para quem está iniciando na arte digital. Eu esperava algo bem inferior a isso. E eu fiquei muito feliz com o resultado dessa pintura. Não foi o resultado que eu queria alcançar no vídeo que eu estava vendo do tutorial, mas foi um resultado bem acima das minhas expectativas para o primeiro desenho. Esse aqui também foi um chibi que eu fiz da Orihime Inoue, também já postei lá na página. E o último desenho, esse daqui foi da Tracer do Overwatch. Bom pessoal, era só isso mesmo que eu queria mostrar para vocês, o quanto vocês persistindo naquilo que vocês têm foco, você tem foco aqui num desenho, tudo que, na verdade, isso serve para qualquer coisa na vida, tudo que você tem foco e queira alcançar, se você focar realmente naquilo que você quer, você vai conseguir. Ou seja, se você está se sentindo meio desmotivado com os desenhos, não está sentindo a vontade, não desista, persista, treine, que você vai chegar no lugar onde você quer estar. Bom, mais uma vez, se puder, vai deixando o like aí, pessoal. Se puder compartilhar o vídeo, eu agradeço muito. E eu pretendo trazer mais outros vídeos aí com algumas dicas, algumas séries como a Awards, que eu estou desenvolvendo aqui para o canal. É uma série assim bem amadora, não tem uma linha, vamos dizer, uma linha de história fixa. São pequenas histórias que eu estou pensando se eu interligo elas no futuro ou não. Mas vocês vão... Talvez seja um pouco complicado de vocês entenderem agora do que eu quero passar nessa história, mas eu creio que com o tempo, soltando os episódios, vocês vão entender melhor. Bom, eu vou ficando por aqui e até a próxima.